Hoje você vai aprender a fazer esse sabão de limpeza pesada com apenas 4 ingredientes e com pouquíssimo óleo. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita, vocês estão vendo que eu estou trazendo receitas simples agora para vocês, tá? Sem muita dor de cabeça, sem muita complexidade, para quem quer fazer uma receita rapidinha e sem muito estresse para você mesmo, tá? Ou se você quiser fazer a mais, pode fazer, é só duplicar os ingredientes. Aqui eu tenho 90 gramas de soda cáustica em escamas diluída em 100 ml de água, tá? Estou fazendo nesse recipiente menor porque vai virar um gel, tá? O que vocês viram no começo do vídeo, ele tá bem grosso, mas é porque eu acabei de fazer. Conforme os dias forem passando, ele vai engrossar mais ainda. Aí, se você quiser deixar ele grosso, pode deixar, vai virar um gel. Ou se você quiser fazer ele render, é só passar por um recipiente maior e ir colocando água, tá? Eu fiz ele completamente básico para você fazer e limpar um banheiro, limpar um quintal, tá? Bem basicão, com poucos ingredientes. Bom, já diluí a soda. Soda diluída, você viu que não tem mais gruminho nenhum. Agora vamos entrar com óleo. O óleo, eu vou usar o óleo novo, mas se você quiser usar o óleo usado, pode usar, só não pode conter gordura animal. Tem que ser de fritura de pastel, fritura de salgadinho, nada de fritura de carne, de frango, nada disso, porque senão não dá certo, tá bom, gente? Então, o óleo que eu estou usando é novo. E outra coisa, essa coisa de cheiro de ranço. Não precisa se preocupar. Tanto para detergente quanto para limpeza pesada, não vai ficar com cheiro, tá? Então essa coisa de cheiro de ranço pode fazer tranquilamente nesse caso para limpeza pesada, porque não fica com cheiro de ranço, tá? Então a gente não vai fazer técnica nenhuma nesse caso aqui. Show? De óleo eu estou usando 250 ml de óleo novo e de etanol eu vou usar 200 ml de etanol, tá? Lembrando que receita pequena, por mais que vocês pensem, ah, é mais fácil, faz receita pequena. Não, gente, quando a receita é muito pequena, ela também é difícil, pode dar errado. Então sigam as instruções, sigam as quantidades, que tudo vai dar certo, ó. Viu? Deu certinho aqui os 250 ml de etanol, já começou a fazer o efeito da saponificação. Você pode tanto fazer o ponto de traço ou o ponto de vela, tá? Eu hoje vou fazer o ponto de vela, porque no vídeo anterior eu já fiz o ponto de traço para vocês. Quem está na dúvida do ponto de traço, é só ver o último vídeo aqui do canal que vocês vão entender certinho, tá? Se você é novo na saboaria e tal, é bom você começar, que tanto o vídeo anterior quanto esse são vídeos também para iniciantes. E se você já tem as manhas de como fazer o sabão e tal, você pode dar uma complementada nele, tá? Pode colocar um bicarbonato, pode colocar um EDTA, pode colocar uma barrilha, pode colocar uma água sanitária, aí é com vocês, tá? Eu vou passar o básico e quem quiser complementar pode complementar, mas coloquem quem já tem experiência em saboaria. Olha o ponto de vela aí, tá? Se eu continuar misturando aí, ele vai acabar virando um ponto de traço. Não é isso que eu quero. Agora eu vou colocar água para esquentar. Vou usar apenas 500 ml de água fervendo. A água demora um pouquinho para esquentar, tanto que virou esse pontão aí de vela por cima. Vou colocar a água fervendo e vamos misturar. Gente, essa parte é a mais fácil, tá? Você colocar a água fervendo. Colocou, é só misturar que ele vai derreter, tá? É até derreter tudo isso, todo esse essa película que se formou por cima do sabão. Derreteu, você tem duas opções. Se você é novo, não tem muita segurança em jogar água fria aí, o que que você faz? Você deixa ele esfriar um pouquinho para você começar a colocar água em temperatura ambiente. Caso você já esteja em segurança ou queira arriscar, como eu vou fazer no vídeo, não vou arriscar, né? Porque eu já tenho experiência. É só você fazer igualzinho eu estou fazendo, que vai dar super certo, tá?
Vocês podem prestar bem atenção que eu estou pegando bem nos cantinhos, porque quando nós fazemos o ponto de vela, tem partes que fica grudado na bacia, bem nos cantinhos da bacia ou no fundo dela. Então prestem bastante atenção a raspar bem a bacia para você não perder nada de sabão, para não ficar gruminho nenhum depois no seu sabão, tá? Ó, vocês podem ver, ó, que já está quase tudo bem derretido e é isso. Depois que eu misturar muito bem, nós vamos entrar com água em temperatura ambiente, tá? Vou dizer quanto eu vou usar. De começo, vamos entrar com 500 ml de água fervendo, mas vocês podem ver que eu estou pingando. Bernardo, por que você está fazendo isso? Todos os vídeos eu falo isso e eu vou voltar a falar novamente, tá? O sabão, quando ele tem um choque térmico muito grande, ele talha. Então a intenção é o quê? É você baixar a temperatura do seu sabão sem assustá-lo, vamos dizer assim, né? Sem dar o choque térmico nele. Então você vai colocando água aos pouquinhos, pingando, para a temperatura ir baixando. Depois que a temperatura baixou, aí sim você pode colocar água à vontade, porque ele não vai talhar mais, tá? Bernardo, como eu sei que a temperatura baixou? Você vai sentir, na hora que você está misturando, ele vai começar a engrossar. Começou a engrossar, gente? Um abraço, já pode ficar tranquilo que sua receita já deu certo. Ó, o meu já engrossou, por mais que ele esteja quente, mas ele já engrossou. Já sei que posso colocar água agora à vontade, que ele não vai mais desandar. Então já foi 1 litro de água em temperatura ambiente e já está começando a engrossar mesmo quente. Já deu super certo. Agora, antes de colocar mais água, vamos colocar o cheirinho, tá? Eu vou usar o pinho, mas não o pinho tradicional. Eu encontrei no mercado um pinho floral. Eu nunca tinha visto esse pinho. Por isso eu comprei para sentir o cheirinho e fazer um sabão com ele. Até mesmo para vocês verem que tem outros tipos de pinho, tá? Vocês sabem que eu gosto desse pinho. Eu estou usando esse pinho floral hoje, mas se você quiser usar outro desinfetante no mercado para dar cheiro, vocês podem usar tranquilamente, tá? Logicamente que eu não vou usar essa garrafa inteira, vou usar só a metade dela. Então, dessa garrafa aí, eu só vou usar a metade e já dá um cheiro incrível, gente. A cor não vai ficar aquele rosa, tá? Porque eu não vou usar corante nessa receita, porque eu quero ela mais simples possível para vocês, tá? Para quem não tem corante, para quem só tem o básico. Mas se você quer colocar um rosa, pode colocar o corante rosa que não tem problema. Aí vai só da estética do sabão de vocês. Praticamente o sabão já está pronto, agora só vamos complementar com água. Bom, vou colocar mais 1 litro de água, tá, gente? Acelerei o vídeo para não ficar chato para vocês, porque é só água que eu estou colocando e misturando. Toda vez que você colocar água, mistura muito bem para você sentir o sabão, ele vai engrossando. Agora, para finalizar, vou borrifar um pouco de álcool por cima para tirar essas bolinhas, tá? Essas bolhas de sabão. E vou deixar ele descansar um pouco até esfriar. Lembrando que se você quiser potencializar o seu sabão, você pode colocar o bicarbonato, você pode colocar EDTA, pode colocar água sanitária, aí é com vocês. Bicarbonato, você vai colocar aí 90 gramas, que vai baixar um pouco o pH do sabão e vai desengordurar também, tá? Olha o resultado desse sabão, gente. Ele vai ficar um gel incrível. Eu não vou nem mexer nele, ele vai ficar paradinho aí, tá? E vai virar um gel bem poderoso para lavar as coisas aqui, lavar um banheiro, lavar um quintal. Olha isso, gente, maravilhoso, super grosso e ele ainda tá quente, tá? Imagina quando ele esfriar totalmente. Então, a receita foi essa. Espero muito que tenham gostado. Lembrando que tem meu curso Sabão Caseiro Lucrativo. Vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. Temos nosso grupo de vendas também, tá? Que vendo corante, essências, base de amaciante, tudo de ótima qualidade. É só você entrar aqui no grupo e ver. E também tem o grupo de membros que você paga uma taxazinha por mês e tem contato diretamente comigo.
E é só isso, gente. Curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. Todo comentário que você faz, o YouTube entende que você gostou da receita, ele vai te recomendar novas receitas para você, tá? Minhas, no caso. E é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.